Samuel, um menino que trouxe Deus de volta. Mas trouxe Deus de volta, sim. O ministério de Samuel trouxe a revelação de Deus novamente. A palavra de Deus se tornou uma verdade novamente nos seus dias. E é exatamente sobre isso que eu quero hoje compartilhar com vocês. Samuel, o menino que trouxe Deus de volta. Amém? Não esqueçam, assistam, compartilhem, comentem, tá bom? Nos ajude aí no nosso ministério, nos ajude aí no nosso trabalho. Um abraço. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre um cara que eu sou apaixonado na história dele, sobre Samuel. Isso mesmo, Samuel, o filho da irmã Ana. Samuel, eu sempre digo que foi o maior ou um dos maiores profetas, sacerdotes e juízes que já pisou sobre essa terra. O que acontece? A nação de Israel havia se degenerado moralmente, politicamente e na sua vida religiosa também. O templo de Siló havia sido profanado e o sacerdote se mostrava corrupto e imoral na pessoa de Eli. Em meio a essa confusão política e religiosa surge Samuel, exatamente, o filho milagroso da irmã Ana, que nós já falamos aqui sobre a irmã Ana. A alegria que ele trouxe à mãe, trouxe também para a nação daquela época. A palavra era de muita valia, pois a visão era rara. O pecado havia bloqueado a revelação de Deus naquele tempo. Capítulo de número 3, versículo de número 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Por quê? Porque quando o pecado domina o sacerdócio, há um bloqueio de visão divina. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, nesse momento da vida deles. E aí nós podemos destacar algumas coisas na vida de Samuel. Primeira, Samuel teve uma referência familiar forte. Ele teve uma mãe extraordinária, que se chama Ana. É exatamente isso. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4, Paulo vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer assim, olha, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. É muito importante, gente, uma referência espiritual de paternidade ou de maternidade na vida de alguém. Samuel, ele teve uma referência muito boa na sua mãe Ana, uma mulher de fé, uma mulher de palavra, uma mulher que fez a diferença na sua época. E Samuel recebeu, essa referência familiar da sua mãe. Segundo lugar, Samuel aprendeu a servir ao homem para servir bem a Deus. Gente, não tem como servir a Deus e não servir ao homem. Nós servimos a Deus servindo ao homem. Então, assim, Samuel via os pecados de Eli, o que os filhos de Eli faziam, e Samuel acompanhou tudo aquilo ali. A Bíblia diz assim, e ele servia a Deus perante Eli, mesmo um sacerdócio profano, corrupto, mas Samuel se manteve puro, servindo e obedecendo às ordens de Eli, tá? Precisamos entender que a nossa servidão a Deus, ela está também baseada na servidão aos homens, na servidão aos líderes, às pessoas que Deus estabeleceu acima de nós, né? Isso é muito importante também na nossa vida. O que a gente percebe dentro desse quesito é muito importante aquilo que nós deixamos transparecer dentro da nossa casa a respeito da nossa liderança, a respeito das pessoas que estão acima da gente. Ana, ela acompanhou seu filho. Samuel crescia perante Eli, mas Ana todo ano ia lá acompanhar o crescimento do seu filho. Como que seu filho estava, como que ele estava se comportando, como ele estava se desenvolvendo. Isso se chama acompanhamento familiar, né? O tema dessa mensagem, lembra, é Samuel, o menino que trouxe Deus de volta. Olha o tanto que isso é impactante.
Porque, como diz, né, como a palavra de Deus naquela época era rara, quando Samuel vem, Samuel traz de volta a revelação de Deus, porque Samuel iria substituir Eli. Então ela acompanha seu filho. Deuteronômio 11:18 vai dizer isso, né? Acompanhar o seu filho, todos os momentos da sua vida. Se nós não tratarmos os pecados e erros agora, serão motivo de morte e derrota no futuro. O exemplo disso são os filhos de Eli. Então Ana acompanha Samuel, para ver como Samuel está se portando diante do Senhor. Samuel teve um bom início, por isso ele teve um bom final. Ana o levou para a casa do Senhor para sempre. Samuel terminou sem mancha. Isso aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mais importante do que começar bem é terminar bem, em tudo que a gente vai fazer. Olha, eu conheço um monte de gente que começou errado, fazendo um monte de coisa, aprontando, sabe? Fazendo um monte de bagaceira, mas que se tornaram homens de Deus e estão terminando a sua vida de forma digna. O importante não é só começar bem, mas é permanecer bem e terminar melhor do que você começou. E eu percebo isso na vida de Samuel, gente. Samuel, olhe bem o que a Bíblia diz, no capítulo 12 de Samuel, verso 3 e 5, eu faço questão de ler isso aqui com vocês, porque isso aqui não é qualquer pessoa que pode fazer uma colocação dessa daqui, não. O povo vai pedir um rei para Samuel. Samuel, beleza, tem problema não. Eu vou nomear o rei para vocês, né? Vou nomear o rei para vocês. Só que tem uma coisa, eu preciso conversar com vocês antes. E aí está aqui, Samuel 12, do 3 ao 5. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem eu tomei o boi, de quem eu tomei o jumento, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, e nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha, de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Sabe o que é isso, gente? É um cara que foi juiz a vida inteira, sacerdote a vida inteira, um cara que julgava, que tinha condições de passar alguém para trás, de ter alguma vantagem, e ele olhar no final da vida dele para trás, olhar para todo mundo e dizer assim, olha, se eu defraudei, se eu roubei, se eu peguei qualquer coisa de vocês, pode levantar qualquer um de vocês que eu vou restituir. E todo mundo olhou e disse assim, Samuel, você não nos deve nada. Sabe o que é isso? É um homem de Deus. Porque homem de Deus não está na quantidade de língua que ele fala. Não está na quantidade, na reputação somente dele. Porque Samuel não tinha só reputação, Samuel tinha caráter. Porque uma boa reputação se constrói com um bom caráter. Tá? Então, Samuel termina bem. Ele teve um bom início. É entregue ao Senhor pela sua mãe. A sua mãe o acompanhou. Ele temia o Senhor, ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor. Ele era um cara que tinha uma vida alinhada com os céus. E quando ele está terminando de forma que as pessoas não tinham que falar dele a respeito do seu caráter para com eles. Ele terminou sem mancha. É muito importante, gente, na vida de qualquer pessoa, a forma como ele vai terminar a sua vida. Talvez você possa ter feito um monte de besteira na sua vida, tomado um monte de decisões erradas, mas, cara, você pode mudar isso hoje. Terminar bem, terminar de cabeça erguida. Dizer, olha, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, e a partir de hoje, essa desonestidade, ela vai embora, essas coisas erradas, ela vai embora. Que aqui é assim, gente, é aberta, a palavra aqui é aberta. Não tem negócio de passar pano para ninguém, não. Então, você pode construir uma história diferente. A forma como você vai terminar é muito importante, porque depois que você terminar, meu irmão, é caixão. É vida eterna, é juízo eterno, tá? Samuel foi confirmado como profeta, capítulo de número 3, versículo de número 20. Olha aqui o que a Bíblia diz. E todo Israel, gente, eu estou falando de uma nação inteira,
desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Porque ministério é isso. Quando Deus te dá, as pessoas reconhecem isso. As pessoas sabem que foi Deus que te levantou. As pessoas sabem que foi Deus que te entregou aquilo. Então ele foi confirmado. E ele trouxe a visão de volta. Olha o verso de número 11. Olha, por isso que o tema dessa mensagem é Samuel, o menino que trouxe Deus de volta. Olha o verso de número 11, vai dizer assim: disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Então a palavra que era rara, que não existia, a revelação que não existia, agora Deus está trazendo de volta na vida de Samuel, na vida daquele rapaz que ainda era um menino naquela época. E eu termino dizendo o seguinte: dependendo da forma que a gente criar os nossos filhos, que a gente conduzir a nossa família, os nossos filhos poderão substituir gente grande, né? Samuel substituiu Eli no grande sacerdócio de Israel. Então, o caminho que a gente está traçando, eu tenho um filho de 17 anos, e é um momento muito difícil na vida dele, né? Que direcioná-lo, orientá-lo para ele buscar alguma coisa. E é muito importante esse acompanhamento, né, do pai, da mãe, de direcionar o seu filho a uma direção, a um caminho, para que ele possa alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque, na verdade, nós lançamos os nossos filhos, né? Ana lançou o seu filho Samuel. Samuel foi como uma flecha lançada por Ana e por Deus, né? E assim nós devemos fazer, porque com certeza nós vamos colher o fruto disso. Samuel foi um cara que deu muito orgulho para Deus, mas também deu muito orgulho para sua mãe, tá bom? Deus abençoe vocês, que esse texto, que essa mensagem, que esse Samuel possa ser um grande exemplo para a nossa vida. Um abraço, fique com Deus.